Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná 2018. E nessa aula nós vamos continuar falando ainda sobre os diretórios do Linux. Então vamos lá dar continuidade. Vamos falar agora do diretório chamado /dev. Esse diretório ele serve para armazenar os arquivos dos dispositivos de hardware. A dica aqui para a prova de concurso é lembrar de dev. Dev lembra device, que significa dispositivo. Então, se a prova sugerir o que faz o diretório /dev, lembra de device, dispositivo. São os arquivos dos dispositivos de hardware que aqui ficam armazenados. Vamos para o próximo diretório. O diretório /etc, que nada tem a ver com etc e tal. Não, o diretório etc, a chave para lembrar para a prova, a palavra-chave é configuração. Isso porque o diretório /etc do Linux vai armazenar os arquivos de configuração do sistema. Então lembrou de etc, palavra-chave é configuração, certo? E vamos dar continuidade. Cada diretório tem uma palavra-chave que eu sempre vou forçando aqui para que vocês tenham mais facilidade. Agora um diretório muito importante, que muito é cobrado nas provas de concurso, que é o diretório /home. Home lembra casa, lembra lar. Então o diretório /home é aquele diretório que armazena os arquivos pessoais do usuário. Tenta imaginar o seguinte: onde eu vou deixar os meus objetos pessoais? Eu vou deixar os meus objetos pessoais na minha casa. É a mesma coisa aqui no Linux. O diretório /home, que significa a casa do usuário ou o lar do usuário, é o diretório onde eu vou armazenar os arquivos de uso pessoal daquele usuário. Por isso chamado /home, ok? Mais uma dica interessante. Então home lembra casa, lembra lar, e onde eu guardo os meus objetos pessoais? Na minha casa. Então o diretório /home só pode armazenar os arquivos de uso pessoal daquele usuário. Bem, /lib. Lib, a palavra-chave aqui, lib vem de library, que significa biblioteca. Então a palavra-chave para o diretório /lib é biblioteca. Isto é, aqui são armazenadas as bibliotecas de funções do sistema compartilhadas pelos programas. Imagina que os programas de computador, eles podem usar funções similares. E muitas vezes essas funções ficam armazenadas em bibliotecas, como no caso da biblioteca do diretório /lib, /library, que serve para armazenar justamente as bibliotecas das funções do sistema. Mas são bibliotecas que serão compartilhadas pelos diversos programas. Então, quando o programa precisa usar aquela função, ele busca a função lá na biblioteca, lá no diretório /lib, e aí utiliza aquela função. Depois, um outro programa quer usar aquela mesma função, vai até o diretório /lib e usa aquela função. Isto é, lib lembra bem a ideia de como se fosse uma biblioteca que a gente conhece, onde os livros ficam lá disponíveis para que as diversas pessoas possam acessar aquele mesmo livro. É a mesma coisa aqui. Se uma biblioteca serve para compartilhar livros, uma biblioteca de funções do diretório /lib serve para compartilhar as funções que estão armazenadas em bibliotecas e que podem ser usadas pelos vários programas. Então a palavra-chave do nosso diretório /lib é biblioteca. Também não esquece dessa dica, certo? Bem, temos também um outro diretório chamado /mnt. Esse diretório mnt lembra mount, que significa montagem. Então aqui é o diretório que funciona como um ponto de montagem dos dispositivos de armazenamento, como por exemplo unidades de CD, unidades de DVD, criam pontos de montagem no diretório /mnt. Então a palavra aqui é montagem, montagem para os dispositivos de armazenamento. O diretório opt, opt lembra opcional. Então aqui são os aplicativos adicionais, aplicativos opcionais que não são oficiais daquela distribuição. A gente estudou aqui o diretório /usr, já estudamos anteriormente, que é onde estavam a maior parte dos programas e aplicações do usuário. Isso é o diretório /usr que a gente estudou na aula passada. Então nessa aula é bom lembrar do opt como sendo aplicativos adicionais. São aplicativos opcionais, daí opt, de opcional, mas que não são oficiais daquela distribuição. Lembra de opcionais para o diretório opt. O diretório /proc, esse é um diretório virtual. Então lembrou do diretório /proc, lembra da palavrinha virtual. Mas é um diretório virtual para as informações do sistema, certo? Então proc lembra de diretório virtual para as informações do sistema. O diretório /root. Root vai nos lembrar aqui algo muito importante para o Linux, que é o superusuário. O superusuário é o administrador.
Então lembra de superusuário, lembra do administrador. E o diretório /root é o diretório home do superusuário. Lembra? O diretório home é onde o usuário armazena os seus arquivos de uso pessoal. Esse é o diretório /home. E o diretório /root, então, é o diretório home do superusuário. O superusuário é o administrador. É onde estão os arquivos de uso pessoal do superusuário, do administrador. Então é o diretório /home do superusuário. Superusuário lembra de administrador. O diretório /sbin, bin a gente estudou na aula passada, era o diretório que armazenava os comandos básicos do sistema. Pois bem, sbin é o bin do superusuário, é o bin do administrador. Então são os comandos do sistema para acesso do superusuário, do root, que servem para administração e controle do sistema. Repetindo então, sbin é o bin do superusuário, por isso sbin. Cbin são os comandos básicos do sistema, sbin são os comandos do sistema para acesso do superusuário. Vou repetir, servem para administração e controle do sistema. Temos também o TMP, se é fácil lembrar, porque TMP lembra temporário. Então aqui é o diretório para armazenamento de arquivos temporários gerados pelo sistema. Esse não tem erro, TMP, temporário. E temos também o diretório /var, que aqui são as informações variáveis geradas pelos sistemas, como spool de impressão, cache, e-mail, logs e assim por diante. A palavra-chave do var, então, é fácil. Variáveis são as informações variáveis geradas por sistemas dentro do Linux. Bem interessante, né? Cada diretório tem uma palavrinha-chave para a gente não esquecer. Era isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E mais um detalhezinho, ó, nós estamos participando, pessoal, do ranking de melhores professores de informática para concurso. Então, se vocês puderem colaborar e deixar um voto lá em Rodrigo Schaefer, eu agradeço muito, certo? Deixa o teu voto lá, eu vou deixar o link para a votação aqui na descrição. Acesse a descrição aqui, tem um link para votação. Colabora, porque é importante para a gente continuar sempre publicando cada vez mais aulas aqui para você, certo? Vota lá no ranking, então, dos melhores professores de informática. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!